Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Podfran, dos melhores momentos. Boa noite, 5 de março. Bugou já. Ó, estou tomando um café Ecobeer porque eu não vou dormir hoje à noite. Eu quero ter uma insônia lascada, então tomando café. Café R3, a xícara Ecobeer, mas eu acho ótima a ideia. Já que você não pode tomar uma Ecobeer, toma um café. Tá certo. Né? Quero saber se vocês rasgaram a fantasia nesse carnaval, descabelaram, curtiram. Como foi? Hein? Como foi, Luquinha? Gente, cresce a tribo dos que não vão para o carnaval. Um pouco eu levo as crianças, elas gostam sempre, então espero que tenham descansado, se divertido, bebido com moderação, né? Que a gente está na terra. A gente está na terra, aqui, ó. Terrinha, mas eles têm Mantovani, Guaranazinho também, ó. Ah, vocês serviram aquele dia, eu fiquei Eu tão fico orgulhosa. com esse. Ah, é. E vocês estão passando repelente, se prevenindo. Vocês estão limpando o lixo no fundo da casa de vocês, a água parada. Olha, estamos em março e é agora que o bicho começa a pegar, tá? Então, Biotech, tem o telefone aqui. Olha, eu dei para fazer mágica. Biotech, se cuidem, gente. Não vamos ter gente em hospital. Imagina, se chega mais um coronavírus ainda. Você vai querer dengue, coronavírus. Ai, Deus. Quero agradecer os parceiros. R3, quem que tá lá na tela? FM Tour, que trouxe RPM para Socorro, Deluxe. Nossa. O QR Code também vocês podem, né, acessar diretamente a Biotech e a R3 Internet. Então, falar, eu vi no Podfran, eles vão dar um desconto, eu garanto. Nem que eu pague o desconto para vocês, mas eu garanto. Confiável. É confiável. Eu falei, eu vi vocês lá no Podfran, desconto. Né? Quem mais que tem? Ai, Deus, como é duro. Ai, doutora Patrícia. A doutora Patrícia casou no Palácio Tangará, chiquérrima. Pousada Pitauá. Quem fez? B12. Projeto Ser de terapia. Vão cuidar da cabecinha. Viu que tá todo mundo doido. E o pior é que vocês deixam um outro doido, né? Se a pessoa se endoidasse, você, parabéns, se endoida, né? Você põe numa jaulinha. Mas não, daí começa a deixar o tio, o avô, a prima, tudo. Massa. E eu vi um vídeo de um médico falando que realmente, que depois da pandemia, é necessário quase. Assim, muita gente... Toninho Tintas. Essa promoção do Elvis eu estou achando o máximo. Amigo pintor, cliente amigo pintor. Então, todo mês ele sorteou os kits churrasco na semana passada. Eu compartilhei. Achei o máximo essa iniciativa, valorizar o cliente. Então, vamos apresentar uma menina.
ela é uma menina, mas ela já fez tanta coisa e continua fazendo tanta coisa. Olivia Franco, boa noite. Boa noite. Quantos anos você tem? Meu nome é Olivia Franco e eu tenho 16 anos. 16. Olha, gente, eu queria ter a cabeça dela com 16 anos, tá? Sabe, Olivia, eu te conheci aquele dia. Aliás, nem te conheci, né? Porque entendi aquele dia quando você subiu no palco para fazer seu discurso, que eu ainda vou te passar. E me impressionou muito a sua atitude, a sua coragem. Olá, o dono da R3 acabou de chegar. A sua coragem, a sua determinação. Eu fiquei muito, muito admirada. E ainda mais pela sua emoção, né? Assim, de conseguir, né? Eu acho, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero apresentar para vocês o irmão da Olivia. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Fica bom. Onde anda esse corpo que deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia da noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Fomos felizes e felizes fomos. E se já não somos, meu amor, não se preocupe não, aperte a minha mão até a luz sumir em meio à escuridão. Você vai confiar em mim. Guarde um pedaço de mim, um cheiro no lado da cama, seu gosto na ponta do queixo, meu sangue escorrendo seu peito, vejo no tato sua pele. Só mesmo o tempo pode revelar o lado oculto das paixões, o que se foi e o que não passará. Inesquecíveis sensações que sempre vão ficar pra nos fazer lembrar dos sonhos, beijos, tantos momentos bons.
Só mesmo o tempo vai poder provar a eternidade das canções. A nossa música está no ar, emocionando os corações. Pois tudo que é amor parece com você. Pense, lembre, nunca vou te esquecer. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Larará, larará. Olivia, continuando o legado do seu irmão Guilherme. Então, eu acho difícil falar de mim sem falar dele, assim, porque eu acho que muito do que eu tô me tornando, muito do que eu quero me tornar, é por conta dele, sabe? Porque eu lembro que desde a minha infância, assim, desde quando eu nasci, meus pais falam que o Guilherme, ele se identificava como se fosse meu pai, assim. Então, meu irmão, tipo assim, por mais que a gente era, né, irmãos, a gente tinha uma conexão muito mais que isso, sabe? Era uma relação de amizade, mas ao mesmo tempo de bronca. Então, também, ele nunca deixou meus pais me baterem, porque ele tinha muitos ideais. E, tipo, por mais que hoje o mundo, a sociedade está desenvolvendo, mas ainda assim é difícil, né? Porque tem um retrocesso. Imagina 10 anos atrás. Então, tipo assim, por mais que eram ideais incríveis, não eram vistos assim, sabe? Então, Sim, eu tenho uma passagem muito rápida que eu vou contar, mas a Olivia aqui está me trazendo essas lembranças. Em 2016, eu presenciei a abertura de uma exposição do Guilherme no Museu de Socorro. Tinha muita gente, teve uma interação com vídeos, teve umas cenas de
teatro, uns experimentos. E eu fiquei muito impactada com aquele menino. Porque em 2016, eu acho que ele era bem menino mesmo, né? E a Olivia está me contando, ela que vai contar, mas o que levou o Guilherme a fazer essa exposição. E eu fico pensando que hoje, 10 anos depois, praticamente, ainda são questões que alguém tem que falar, porque as pessoas as pessoas estão generalizando, mas, enfim, posso dizer, são questões que as pessoas não estão muito preocupadas. Em grande maioria. Então, a ligação do seu irmão, quando ele conheceu aquela travesti, tal, conta pra gente, Olivia, essa época, seu irmão estudou em São Paulo. Uhum. Então, eu acho legal falar do meu irmão desde a infância. Fala. Na infância, era considerado que todos os meninos deviam fazer futebol e as meninas balé, coisas do gênero. E já meu irmão não era assim, ele não gostava de futebol, então ele começou a fazer teatro desde muito novo, ele amava, ele também fazia balé no Roger. E naquela idade, ele gostava muito de ler. Então, meus pais, as professoras, todo mundo falava que, tipo, enquanto as crianças no recreio estavam correndo, brincando, ele gostava de ficar quietinho, lendo. Então, é uma visão, eu acho, muito à frente do seu tempo, sabe? Que Sim. tudo isso. Então, eu acho muito legal também que minha mãe, né, ela sempre incentivou muito ele. Eu ia perguntar. A minha mãe, ela foi o amor da vida dele, né? Ela sempre incentivou muito ele, então tudo que o meu irmão quis fazer, todas as nossas loucuras, a minha mãe sempre apoiou a gente. E ela sempre falou que a gente podia ser desde astronauta até qualquer coisa. Mas a única coisa que ela preza da gente, de mim e dos meus irmãos, eu tenho mais um irmão, o Arthur. Um beijo, Arthur. Um beijo, Arthur. E a única coisa que ela sempre fala, que ela preza, é o respeito. Então, a gente pode ser tudo, mas a gente tem que ter o respeito, sabe? Então, são os valores que ela... esses valores, esses princípios básicos. Então, a infância do meu irmão foi muito feliz, foi assim. Só que a gente já enxerga, né, que, por exemplo, um garoto fazendo balé por pessoas que, né, acho que falta um pouquinho de pensamento a mais, assim, não eram uma criação diferente, né? Eu acho, tipo assim, não justo julgar, né? Mas acho que a gente tem que focar em mudanças. Então, eu acho que por conta dessa criação, que é diferente da minha, da sua, elas, né, não respeitavam. Então, à medida... Ele sofria bullying? Sofria? Imagino. Mas... eu imagino que sim. Mas eu acho que Isso essa não afetava. questão de, tipo, olhares, sabe? Essa questão. E daí, conforme ele foi crescendo, ele sempre foi apaixonado em livros. E tá até que o quarto dele, a minha casa, é praticamente uma biblioteca. Então, ele sempre amou isso. E na adolescência dele, ele continuou fazendo teatro, lendo, dançando, que foi sempre o que ele gostou. Ele também fez parte do Escoteiro, do Interact. E a minha mãe fala que os pais, né, eles criam um filho como se fosse um passarinho, né? Que uma hora vai voar. Então, eu acho que essa coisa, principalmente pra minha mãe, foi desde muito cedo. Porque meu irmão, acho que com uns 15 anos, ele já queria fazer intercâmbio, ele já queria morar fora, ele já tinha bolsa, ele queria ir. Queria voar pro mundo. Então, e minha mãe ficava... Meu Deus, calma, sabe? Eu vejo que ela faz um pouquinho isso comigo também, né? Mas, então, ele também sempre foi muito focado nos estudos e muito esforçado até que ele passou, né, na faculdade. Ele se formou na Mackenzie, ele estudou na Mackenzie. Jornalismo. E ele também, durante o seu curso, ele fez um intercâmbio em Portugal.
E nesse intercâmbio, ele concluiu o filme Laura. Até que é um filme ainda que tá no YouTube. Então, ele concluiu esse filme, depois... mas durante toda a faculdade, ele estava presente em Socorro. Então, tudo que tinha cultural, assim, seja uma marchinha de carnaval, um teatro, ele sempre estava disposto a ajudar essa questão da cultura, sabe? Que eu acho que ainda hoje é uma área que enfoque, né? Mas que não é focada, não é valorizada. Carente. É uma área Muito. carente no nosso país. Então, ele sempre ajudou. E daí, essa exposição que você tá falando, em 2015, teve uma amostra no museu da nossa cidade, do MASP. Então, era de artes plásticas. Então, tinha tanto a curtas-metragens quanto quadros. E daí, ele ganhou no quadro tanto quanto a curta-metragem. Eu fui, olha só. Eu lembro disso. E... Ele ganhou tanto os dois e ele era muito novo. E daí, com isso, ele ganhou a oportunidade, ele foi atrás de fazer uma amostra, assim, no museu. Então, eu lembro que naquela amostra tinha diversos elementos, como quadros e fotos. E eu acho legal também pensar em que fase do mundo, em fase da sociedade a gente estava. Tudo bem que fazem 10 anos, mas é que 10 anos eu acho que mudaram muito. Então, eu acho que coisas, principalmente, que não eram trazidas para Socorro, que eu acho que ele foi um grande precursor, sabe? Por exemplo, na questão de uma das apresentações da mostra dele, foi que ele se maquiava. Sim. Então, Isso mesmo. Conta. ele se montava de drag queen e vinha diferentes pessoas que estavam na apresentação sentar em frente a ele e assistir. Então, é muito legal porque eu acho que isso se baseia também na forma das pessoas reagirem, que é um menino se maquiando e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, é arte. E foi muito legal isso. E daí era uma das coisas da amostra dele. Então, nessa coisa que eu falo de que fase da nossa sociedade estava, a gente pode pensar que há 10 anos atrás, tudo bem que ainda hoje, a cada horas, uma pessoa era morta por violência de gênero. Não que isso não aconteça mais, mas ainda é decorrente, só que naquela época ainda mais. Acho que talvez se falava menos. Se falava menos, era um tabu. Tudo bem que eu enxergo que a gente tá num retrocesso, né? E isso ainda é um tabu. Só que é muito legal. Eu acho muito incrível ele ser tão novo, mas ele... Corajoso. Ele ter essa coragem dele trazer pra cá, pra Socorro, uma cidade pequena, em grande maioria, mentes fechadas, sabe? Então, eu acho muito legal isso. E ele se disponibilizar a ser o ponto de partida, sim, né? Sim. Então... Lindo. E também, já em 2018, teve um sarau que... 2018 foi ano político, né? Então, foi uma grande... causa, assim, no Brasil. E aconteceu um sarau. E nesse sarau também eu acho legal que ele trouxe um meio de apresentação que funcionava assim. Eu esqueci o nome da artista, mas eu acho que foi na Semana da Arte Moderna, se eu não me engano, que consistia em assim. Tinha uma mesa e tinha diversos elementos na mesa. Tinha desde uma flor, um papel, a uma faca. E na apresentação dela, tinha uma arma. E ela tinha. E tava com... Marina Abramovic. Sim. E teve. E daí, ele faz uma releitura disso. Só que nessa apresentação dele, ele tem diversas coisas assim. Então, eu acho muito legal, sabe? Porque... Não, ele se inspirava no povo mais... Ele se inspirava, né? Transgressor do planeta. Sim. E daí, nisso, também, ele ia com uma camisa branca. Então, tinha... Foi uma releitura, né, dessa obra. Então, tinha um postinho assim que tinha diversas ofensas. Então, tinha desde xingamentos
preconceituosos quanto tinha de tudo. Sim. E daí você era assim, você ia lá, você pegava aquilo e lia pra ele. E e tinha todos os elementos na mesa, assim. E dessa forma também ele ia jogando tinta vermelha. Então, o que eu enxergo, né, com essa releitura é que não era questão de coisas como, por exemplo, uma arma que tinha na obra original, que podia violentar alguém. Mas sim a questão dele mostrar que não são só coisas não verbais. Não são só coisas verbais que machucam. São ambas, sabe? Então, eu acho que... Igual a minha mãe fala, um ditado da minha mãe, que é que uma palavra dói mais que um tapa. Então, tinha vários desses xingamentos e ele fazia isso. Então, acho que, tipo, mostra que todas essas falas preconceituosas que eram... Como se diz? Eram... eram normais. Sim, pra aceitáveis, quase aceitáveis. Eram aceitáveis pra época, mas não eram, sabe? Então, eu acho legal mostrar isso, que a questão dessa que machuca, sabe? E daí eu lembro que até quando eu fui, eu nem lembro o que era, assim, pra xingar ele, eu não consegui. Porque pra mim, eu acho que desde muito nova... Olha, Não dá. veja bem. Você não conseguiu. Porque você, criança, você entendia a violência da palavra. Sim. Isso o Luquinha sabe, eu prego isso direto aqui na Luquinha. Cara, você pode matar uma pessoa, juro, verbalmente, psicologicamente. Sim. E essa violência psicológica de pessoas, a turma lá do LGBT e tal, sofre muito mais desde sempre. Só que, e as crianças? E os agressores? As mulheres vítimas de violência doméstica? E as crianças, filhas, vítimas de violência doméstica? Então, assim, eu entendo porque é uma causa que é minha também. Sim. Eu acho que é uma causa que mesmo que nós somos mulheres, a gente enfrenta isso todos os dias, mas que por mais que não são todas as pessoas em si, né? Porque existem, eu acho que essa diferença, né? Que a gente vive num mundo que tem uma hierarquia, né? Então, que por mais que às vezes a gente não é minoria, a gente tem que imaginar o mundo como um todo, sabe? Mas que eu estou bem, eu tenho um teto onde morar, eu não sofro nenhum tipo de violência, mas a gente tem que pensar que às vezes uma fala nossa já tá violentando alguém, sabe? Então eu acho legal você ter essa noção, você ter essa Empatia, essa percepção, consciência de classe, consciência. de tudo isso. E, né? Olha, agora, mulheres, unam-se, viu? Eu tô com uma menina, menina de 16 anos, falando de um assunto que mulheres de 50 não se tocaram ainda. Perdão. É muito importante essa sua fala, Olivia, porque a gente tem muita esperança nas próximas gerações. Sim. E você está representando essa próxima geração. E você, a sua voz vai ter eco, cara. Como eu faço com as minhas filhas, viu? E eu explico, tal. E elas estavam super emocionadas com a sua vinda aqui. Mas como é de noite, né? Eu tranco as princesas da masmorra. Que linda. E elas estavam super emocionadas, sim. E com o seu irmão, e com a história inteira toda, que elas estavam aquele dia no prêmio. E isso que você está falando são os direitos humanos. Sim. Essa questão dos direitos humanos que eu vejo, não generalizando, né? Mas é uma coisa trabalhada há tantos anos,
sabe, que pra mim é óbvio certas coisas, mas que não são tão óbvias pra outras pessoas. E por isso que eu acho tão importante a gente lutar, a gente fazer diversos eventos de causas sociais, a gente, sabe, começar pela gente. Então, começar se auto, né? Se Sim. auto descobrindo, enxergando sobre, né? Ó, toda mudança, todo acontecimento, eu acho que a gente pode impactar a pessoa que está perto. Às vezes você não vai conseguir mudar o mundo, Uhum, mudar uma cidade, sim. mas as pessoas, você facilitando a vida das pessoas que estão perto de você, eu acho que você já está fazendo o bem para o mundo. Sim. E dar voz para esse direito todo, que é. Ó, o tema é LGBTQIA+, essa turma toda. E mulheres, no nosso país, a gente sabe que violência tem no mundo inteiro, só que tem lugares que se aceita e tem lugares que não aceita mais. Então, assim, você tá fazendo isso por esse motivo, você tá, né? Você vai ser punido. As leis funcionam. Então, toda luta é para fazer funcionar as leis, né? Aqui em Socorro, a maior violência, Olivia, é contra as mulheres. Sim. Eu acho até legal também, já que a gente tá nessa pauta, a gente fala sobre a delegacia da mulher, né? Aqui Bora, em manda ver. Socorro. E até que ano passado, eu faço parte do Interact, eu sou a presidente, essa é a nova gestão. E ano passado, em todo mês, chama SMI, que é a Semana Mundial do Interact, que é o aniversário do Interact, no mundo todo. Então, que mês que acontece? Ai, eu acho que outubro, setembro. Agora eu tô em dúvida. Ai, alguém escreve aí na legenda, comentem. Então, a gente tem uma semana de todos os dias ter projetos. E cada dia tem um tema. E até que um dia foi sobre minorias e como a cidade, porque o Interact tem no mundo todo. Então, é legal a gente enxergar, né, essa diferença. E daí, pra ver como trabalha certas coisas na nossa cidade. Então, eu era diretora de imagem pública, ou seja, publicidade do Interact. E eu fui, né, na Delegacia da Mulher e fiz uma entrevista incrível com a delegada, que tá no nosso Instagram. Então, Doutora Leise, nós te incrível, amamos. Um beijo. E eu fiz uma entrevista com ela. A gente falou sobre tudo isso, sobre essa causa, sabe? Sobre ela ser uma mulher e tá no poder, sabe? Ser uma delegada. Tá em questão de minoria, né? Pois mulheres, infelizmente, ainda são minoria em diversos locais que não deveriam ser. E é legal também que eu acho legal a gente se orgulhar, né? Da nossa cidade, que tem agora esse pronto atendimento, a Delegacia da Mulher. Então, a gente também fez um tour por lá. A gente fez todo esse trabalho. E eu acho legal também encorajar, né, essas mulheres que infelizmente estão passando por isso, pela essa violência doméstica, que ela pode não ser só uma violência física, mas também psicológica. Psicológica. Acho que tudo isso. E a gente fez um trabalho lá sobre isso. E tá disponível na nossa rede social, no Instagram, Interact Clube. E a gente fez todo esse trabalho, assim, lá. A doutora Leise até motiva a gente, né? Sim, ela é incrível. Ela é incrível. Mas sabe o que está acontecendo, Olivia? Eu vou falar aqui e se a doutora Leise não concordar, pode escrever. Mas a doutora Leise, ela cumpre todos os protocolos, ela oferece lá a investigação. Quando ela passa para o Ministério Público, para a promotoria, aí eles estão mandando voltar. Então, senhores promotores da cidade de Socorro, quando uma mulher entra por aquela portinha do lado direito da delegacia, tenham certeza que
custou muito para ela estar ali pedindo ajuda, né? Ela não está ali passeando, ela não está ali de picuinha com o ex-marido, tá bom? E principalmente quando uma mãe vai lá, né? Entra por aquela porta e o motivo são seus filhos, Ministério Público. Vejam melhor o que vocês estão fazendo com a sua cidade, tá bom? Fica o recado. Sim. Eu tenho conhecimento 200% sobre esse assunto, Olivia. E eu falo aqui toda semana. Oi, Luquinha. Falei demais? Sobre esse assunto, porque sabe qual é a minha opinião, já que estamos falando das mulheres? Tá ótimo, querido. Pode. A gente está falando das mulheres. Esse tipo de violência, que cada 5 minutos mata uma mulher no Brasil, por que acontece novamente? Por que muitas vezes, depois que a mulher vai denunciar na delegacia, ela é morta? Ela é morta, cara. Tipo, semana passada, semana antes do Carnaval, eu estava vendo um assassino, confesso, enquanto a mocinha, vítima de 13 facadas de feminicídio, ele saía pela porta da frente da delegacia. Tipo assim, o que precisou acontecer? Não aqui em Socorro, tá? O que precisou acontecer? O assassino está na sua frente. Você deixa o cara sair? Agora, você acha que uma mulher que vai lá denuncia, aí vai para o Ministério Público, não é nada, não tem elementos de prova. Olivia, qual a chance dessa mulher acontecer algo pior com ela? Então, eu acho que, não sei se você já refletiu sobre isso, a impunidade. Sim. E a certeza da impunidade num mundo 1000% machista, é o que leva esses homens a fazerem isso. Eu acho essa questão de serem impunes algo que é... Não tem nem palavras. É tenebroso. E é uma coisa que, por mais que tem prova, tem tudo... Tem prova, tem foto. E ainda perguntas do tipo... Que roupa você estava usando? Sim. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Eu acho que perguntas do tipo essa, você tá invalidando toda a dor que aquela mulher passou, sabe? Então... E todo o direito de ser o que ela quiser. Então, eu vejo, tipo assim, essa questão da roupa, que é uma coisa que me incomoda muito, que é sempre que roupa ela tava usando. Então, eu acho legal falar, né, que se essa fosse a questão de que roupa uma mulher tá usando, crianças não seriam assediadas, abusadas, né? Então, né, eu acho que desde bebês recém-nascidos são abusados. Que roupa aquele bebê tava usando? Não existe isso, sabe? Sim. Então, acho muito legal falar sobre isso também, porque é uma invalidação tremenda da dor que aquela mulher passou, sabe? Sim. Então, perguntas do tipo essa, né? Tá invalidando. E eu gosto de falar que a mulher pode sair nua na rua, ninguém tem o direito de encostar nela, olhar pra ela, falar qualquer coisa, sabe? Porque a gente vive no livre-arbítrio, né? Então... Sim. E eu tenho certeza que essa causa que você tá levando adiante, que você herdou do seu irmão mais velho, mais velho, né? Sim. Porque o Arthur tem quantos anos? Ele tem 23, ele é do meio. Entendi. Então, sou o do mais mais velho nova. mesmo é muito válida. E quando a gente... É um caminho sem volta. Porque quando a dor do outro não for a sua dor, acho que você pode deixar de viver, cara. Então, eu acho que a dor do outro, a dor de outra mulher é minha dor também. A dor de outra criança é a dor das minhas filhas. A dor de um gay é a dor de um amigo, de um irmão,
porque a gente não é parte do todo, a gente começou falando isso. Sim. Então, os direitos humanos. E daí, mas você é muito nova para estar preocupada com essas coisas. Ah, não me acho nova pra isso. Brincadeira, tô brincando. Eu acho também legal falar sobre isso, da questão da infância, né? Porque as crianças são o futuro, né? Como eu sou. Mas eu acho legal também falar sobre isso da educação, que é dada sobre esse ensinamento. E eu acho legal também falar um pouco sobre a minha infância, que quando eu era pequena, o meu irmão, ele trabalhava numa banca de revista, e daí todo dia ele me trazia um livro diferente, sabe? Pra incentivar essa coisa da leitura. E daí até acho que um livro que mais me marcou, assim, que ele me deu, foi um que chama Olivia Tem Dois Pais, que é um livro infantil, e daí é um livro, nossa, incrível, assim, é um livro infantil, então tem desenhos, tudo isso, que é a filha de um casal homossexual, que ela chama Olivia. E daí mostra tudo isso sobre a relação deles. E aí é incrível esse livro, assim, então eu super indico pras crianças e pra todo mundo. Nossa, e você criar um mundo sem preconceito, gente. O que tem de casal gay? É gay, é casal gay, né, que fala? Casal homossexual? Casal LGBT? LGBTQIA+. Casal LGBTQIA+. O que eles têm poder de adoção, de se tornarem um pai para essas crianças que estão aí largadas em abrigos, vítimas da mesma violência que a gente falou faz 2 minutos. Aí eu vi um casal, dois homens, eles adotaram a menina. Eu até choro com essa situação. Adotaram a menina. E a menininha tinha um irmão. Só que ela conhecia o irmão, mas ela não tinha convivido com o irmão. Uhum. E ele estava no abrigo. E tinha um bebê que ela não conhecia. Então, eram 2 irmãos e a menininha. Não vou lembrar o nome da menininha, mas é uma história linda. E daí eles adotaram a menininha. E a menininha, por muito tempo, pediu o irmão. Uhum. Porque o bebê ela não lembrava. E eles, sem contar para ela, entraram no processo de adoção dos 2. Aí eles foram informados que tinham voltado para a família. Os 2, o bebezinho e o irmão. Daí ficaram tristes e tal, então, mas ela nem ficou sabendo que eles não conseguiram. E daí passou muito tempo, assim, sei lá, 3, 4 anos, entraram em contato com eles, informando que os 2 tinham voltado para o abrigo, só que tinham mais 2 da mesma. E eles adotaram mais 4 filhos. E a alegria dela. Aí mostrou eles na praia, eles falando o quanto era... A família deles não era perfeita, mas eles falam assim, esses filhos são nossos. Mas eu fiquei tão emocionada, porque eu falo, gente, o amor deles pelas crianças... E tem um bebê, né? Mas não vinha um bebê, é uma escadinha, assim. E eu tenho certeza que essas crianças não estão nem aí, que são 2 pais, que são 2 mães, que são 2 trans, 2 o que for, cara. Eles têm lar, eles têm amor, eles têm educação, eles têm saúde. E essas coisas me emocionam muito, muito, muito. Porque eles falam, nossa, ainda tem salvação para esse mundo. Porque senão é só malhação, né? Sim. Que vão malhar os Judas. Então... Oi. Mas eu estou me emocionando demais. Um dia eu vou... Deixa eu ganhar na Mega Sena, daí eu vou só trabalhar com isso. Enquanto eu não trabalho, eu vou fazendo um pouquinho. Eu acho também falar sobre essa questão de adoção. Como eu disse anteriormente, eu faço parte do Interact. E a gente tem um projeto que todo ano
a gente vai no Lar Dom Bosco. E então, por exemplo, ano passado, no começo do ano a gente fez um piquenique com eles. E também na época de Páscoa a gente foi lá de novo e a gente entregou diversos ovos, chocolates, assim. E pra mim é um dos meus projetos favoritos, assim, porque, nossa, me emociona tanto, me deixa com uma energia tão boa, que eu amo criança. Mas, ai, me dá vontade de levar todos pra minha casa. Mas é uma coisa, sabe, me dá tanta dor de não saber que as coisas que talvez eles possam ter passado, que eles passam, sabe? Então, eu acho Sim. muito importante a gente ir lá e levar um pouquinho de alegria pra eles, sabe? Essa distração. E eles ficam tão alegres, assim, sabe? É incrível. E me magoa muito que cada vez mais que a gente vai, mais crianças tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o lado positivo, né? Então, são crianças que foram levadas, né, pra um lar, um abrigo, que tá cuidando delas e tá tudo bem. Sim. E, graças a Deus, elas não estão em lugares piores, sabe? Elas Em estão situações de violência. situações de violência. Elas estão no lar que tem todo esse acompanhamento, tudo isso. Eu super... Eu sou a favor, eu sou da diretoria do lar. Uhum. Eu sou a favor de olhar para essa causa com mais carinho, sim. Porque tudo nas crianças não é mais lúdico, mais fofo, é mais duro. Sim. Você passar por uma situação de violência e não ter quem te ajudar, porque o pai é drogado, ou a mãe é não sei o quê, ou a família inteira tipo assim, onde está a salvação nessa criança? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que falar, repetir, bater. E o trabalho do Interact é incrível, né, cara? Eu acho que vocês fazem muitas coisas. Como você chegou no Interact? Então, o Interact, ele funciona sobre indicações. Então, eu acho que o grande precursor de tudo isso é meu irmão, que ele fez parte do Interact, do Rotaract. E quando ele fazia parte do Rotaract, eu era um pouquinho menor. Eu queria muito participar do Rota Kids, mas eu não participei, infelizmente. E daí, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, foi em final de 2021, eu fui convidada. E daí passa todo por uma análise, que você entra como convidado. Passa toda por essa análise. E eu entrei no Interaction. Desde então, eu me apaixonei cada dia mais, sabe? Porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. É a coisa que me completa, é uma terapia pra mim, assim, sabe? Então, muitas pessoas falam, nossa, o que você ganha com isso? É um trabalho totalmente filantrópico, então a gente não ganha nada do que a gente arrecada. Como Boneca Viva, que foi um evento, a gente não fica nada pra gente. A gente só repassa pra sociedade de uma forma ajudando diversas causas. Olha, o maior ajudado é quem ajuda. Sim. Você tem essa sensação? Sim. O maior ajudado é quem ajuda. E não é sobre o que você ganha, é esse sentimento que você está descrevendo. Eu até passei por muitos momentos difíceis no luto, que foi muito difícil pra mim, e até outros problemas da minha vida. E teve momentos que só o Interact, assim, só essa ação de ajudar, de estar com os meus amigos que fazem parte, toda essa energia incrível me ajudavam, sabe? Então, é um trabalho que não sei explicar, é incrível, só vivendo. Você recomenda, né? Sim. Em vez de cuidar, em vez de você ficar vendo novela, vai fazer uma coisa boa, né? Você vai aprender um pouco sobre vida, humanidade. Nada contra a novela, é só um exemplo. Mas, sabe, em vez de você ficar no TikTok, vai lá fazer alguma coisa, ver o que está acontecendo na sua cidade. E socorro, assim, vamos falar do nosso micromundo, Uhum. né? Porque é um micromundo.
a gente estava falando sobre eventos culturais, cultura. Se você tivesse o poder hoje, fazer, Olivia, faça o que você quiser para Socorro. Eu só vou assinar embaixo. O que você faria? O que você acha que falta na cidade? Eu quero que você fale tudo, porque sua opinião é muito importante. Então, eu acho que eu mudaria a forma como as pessoas veem a cultura, a forma como as pessoas ajudam e até líderes. Então, eu acho que eu daria total apoio pra arte, né? Então, por exemplo, o Centro Cultural, que é nomeado o nome do meu irmão, eu nunca, tipo, deixaria ele parado, assim. Então, eu acho muito importante ter teatros, ter música, ter dança, sabe? Que eu acho que isso que move. E eu acho também a questão do museu da nossa cidade. Então, fazer toda essa restauração também eu acho muito importante. E além da biblioteca, assim, sabe? Sobre tudo isso. Eu acho que o que falta na nossa cidade, principalmente, é o apoio, sabe? Que eu acho que é muito difícil. Até quando eu fui fazer junto ao Interact, eu fui a idealizadora do Prêmio de Direitos Humanos, a 2ª edição. Foi muito difícil, sabe? Porque eu ainda tenho só 16 anos, mas não é fácil, sabe? Tipo, eu sou muito jovem e tá tendo que administrar um evento, sabe? Então, Que foi muito lindo. sim, foi uma experiência incrível pra mim. Eu amei organizar, só que ao mesmo tempo me deixa muito chateada, sabe? Que não é valorizado. Então, eu acho que a principal coisa é você começar a valorizar, sabe? E eu acho que isso não depende só de líderes e tal. Vem de cada um, sabe? Só de você prestigiar o evento, sabe? Eu acho que Mas isso é mais assim, importante. assim, ó, tem que começar em algum lugar. Então começa o quê? Na educação. Sim. Quem está na educação? O governo, ou a prefeitura, né? Começa pelas escolas municipais, ter atividades desde criança, Sim. né? Atividades gratuitas. Todos artistas que eu entrevisto, né, Luquinha? Eu sempre faço essa pergunta porque eu gosto de escutar a resposta. Eu pergunto se a arte salva. E a arte salva. Salva você da depressão, salva você da droga, salva você da exclusão. A arte salva. Qualquer tipo de arte, seja a música, seja o cinema, seja o teatro, porque você se sente incluído em alguma coisa. Então já começa por aí. Igualmente com o esporte. Uhum. Igual com o esporte. Um a mais, eu falo, um artista a mais é um drogado a menos que vai dar custo pro governo. Um esportista a mais, provavelmente. Porque você tem que levar essa oportunidade para os excluídos. Sim. Vai levar quem? Para quem, tipo, também, né? Porque quem tem dinheiro, assim, generalizando agora, dinheiro não está ligado à cultura. Pelo contrário, prova-se que não. Pelo menos aqui em Socorro, não. Mas o acesso à cultura tem que ser um direito humano. Sim. Tô errada? Não. Pô, gente, e por que o Beluso saiu lá da cultura que eu não entendi até agora? O cara que mais valoriza a cidade, por que ele não está na cultura? O que aconteceu? Ai, desculpa, não posso falar. Então, assim, essa consciência que eu falo, a gente tem que pondo, tem que ir falando. Seus pais incentivaram vocês? Seus pais incentivaram. Meus pais incentivaram também. Eu incentivo as minhas filhas também a olhar para o outro como se alguém tivesse, como para elas mesmas. Você tem que ver o outro, cara. Você tem que enxergar o outro. E a arte, eu acho que é uma possibilidade de ser irmão.
Eu acho também legal a gente falar sobre, já que eu tava falando sobre a valorização, é valorizar as pessoas que têm coragem de colocar a cara, sabe? Fazer De uma alguma maneira informal de coisa. falar. Então, eu acho que isso é o intuito principal do Prêmio de Direitos Humanos, sabe? Por isso que eu acho tão importante, sabe? Vamos falar dos ganhadores do prêmio? Vamos. Olha, eu adorei a escolha toda deles. Eu acho super válida. Então, vocês começaram pelo esporte, que foi a Carol. Depois do esporte, teve saúde. O Chico. Francisco. Ou foi ele primeiro? Depois teve o Diogo. O Dioguinho. Na área LGBTQ, que mais, que tal? Daí ele falou para mim, olha, esse prêmio mudou a vida dele, porque foi um sinal que ele tem que fazer. Ele já foi atrás de vários projetos, depois disso, de vários projetos que antigos, no sentido que ele tinha tentado, não tinham valorizado, não tinham olhado. Isso que você falou agora, da dificuldade e tal. E ele falou, no dia seguinte, deu um estalo nele, no domingo, tá. Falei, isso aí, Diogo, mas você tá... Ele falou assim, isso daí foi um sinal. E não sei o que, ele ficou super feliz. E daí teve a Vera, do acolhimento aos estrangeiros, aos expatriados. Teve a Aninha. Serviço social. Serviço social. Daí depois é o meio ambiente, que teve a Corenova. A Corenova. E também combate à violência doméstica. A doutora Leise. Doutora Leise. Maravilhosa. Aplaudi muito. Será que a gente tá esquecendo de alguém? Tinha... Enfim, na página do Interact tem também. Olha... e da educação. Elizabeth Pares. A dona Beth. Ai, eu adorei vê-la lá. Então, são pessoas que mudaram a história da cidade. A dona Beth foi minha professora. Foi sua professora também? Não. Nossa. Ela era maravilhosa, maravilhosa. Ela, inclusive, sou amiga do filho dela. E eu fiquei muito feliz de vê-la lá. Muito mesmo. E a forma como vocês fizeram... teve arte do começo ao fim, né? Sim. E também todas as categorias tinham figuras públicas. Então, acho legal, né? Que tinha tanto uma dimensão da nossa cidade. Então, todos homenageados. Mas também cada categoria tinha uma figura pública. Que foi referência no mundo todo, sabe? Então, acho muito legal. Sim. Eu cheguei lá, já dei de cara com a Maria da Penha, com a minha amiga. Maria da Penha. E lá a gente é familiar, essas coisas. Bom, enfim. Então, o que você espera do futuro desse prêmio que você recriou em homenagem ao seu irmão? Sim. Foi uma segunda edição. Eu modifiquei algumas coisas. Eu dei umas atualizadas. Modifiquei e também mudei um pouquinho. Deixei um pouquinho mais com a minha cara, mais um pouco sobre uma repaginada. E eu espero que daqui a uns anos continue sendo feito. Ele continue sendo feito. Você não pretende já ter uma próxima edição? Pretendo também. Pretendo ter essa edição, uma nova edição, mas daqui a uns anos, quando eu não estiver mais em Socorro, que ele continue sendo feito. Olá, gente. E o Podfran vai... Vocês tinham que ter vindo antes. Mas tudo bem, estamos aqui depois. Tem que manter. Tem que manter. E aí, Luquinha? Você não sabia do prêmio, né? Filho. Tá precisando dos direitos e dos humanos. Então. Ai, E os prêmios de direitos humanos, ele foi começado pelo meu irmão. E
tinha um pouquinho menos, eu acho, de categorias. E ele tinha o mesmo intuito que eu, de valorizar a arte, de valorizar essas pessoas, essas minorias, essas causas na nossa cidade. E também tudo isso, sabe? E daí esse ano, né, que foi essa segunda edição, a gente pensou também no meu irmão como homenageado, né? Então, sobre todo o espaço, eu acho legal falar, que além de estar sendo um evento que tá ao vivo, tinha também uma exposição de artes. Então, tinha um pouquinho de tudo. Tinha poesia, tinha dança, tinha música. Sim. E é legal falar da exposição também, porque a primeira parede, quando você chega assim, tem os quadros do meu irmão, né? Eles estão lá ainda? Não. Que vai ter novos eventos daí. E daí tinha os quadros dele e tinha também o tapete da Samantha. Que, pra quem não conhece, a Samantha é uma mulher transexual. Que a história dela é muito triste. Que quando meu irmão, ele tava fazendo faculdade em São Paulo, ele participava do Rotaract também, ele fazia direto causas sociais, assim, que trabalho voluntário. E daí, em uma dessas pesquisas de campo, assim, ele encontrou a Samantha, que consiste em uma mulher transexual que foi encontrada no metrô. E eu não lembro se foi no metrô ou no rodoviário. E daí ela foi encontrada. E quando ela foi encontrada, ela estava muito violentada. Então, ela não tinha um pedaço da língua dela. Ela estava violentada e ela não falava. E ela não tinha nenhum documento. Tudo isso. Então, não tinha identificação de como, quando ela chegou ali. E daí, ela foi para um abrigo. E ela ficou lá. E quando o meu irmão ficou sabendo dela, ele foi até lá e ele levava toda semana, ele ia fazer visitas pra ela. Então, ela ainda não falava, ela não fala. E deu pra saber a idade dela pela arcada dentária, né? Que tem como. E daí, ele foi lá e ele levava toda semana diversos materiais pra ela pintar, pra ela fazer as artes, pra incentivar esse lado artístico dela. E aqueles tapetes lindos eram dela. Então, eu acho legal a gente imaginar também que tudo que ela passou, ela tava, acho que fazendo um pouquinho da história dela naqueles tapetes. E é legal também pensar que, por mais que ela não falasse, toda essa dificuldade, os elementos que tinha no tapete. Então, tinha uma igreja, tinha Nossa Senhora Aparecida, tinha diversos elementos assim. E daí, meu irmão incentivava a ela se expressar, a ela, né, distrair, fazendo as artes plásticas. Sim, E daí, expressava a dor através da arte. E daí, o trabalho do TCC dele foi sobre isso. A Samantha. Sim, até que foi premiado também para uma revista. E sobre isso. E esse filme que a gente estava... Sabe o que acontece? A gente conversa no bastidor, aí parece que estava já gravando. O filme, conta do filme dele. Então, ele fez um intercâmbio em Portugal. E ele ficou por 6 meses lá. E lá ele fez um intercâmbio de cinema. Então, durante esses 6 meses, ele gravou esse filme, que consiste em uma menina. Então, tem a história dela desde o nascimento dela. É um curta-metragem que mostra toda essa questão com os pais. Toda essa questão, sabe? Da adolescência, mas também após os 18 anos, a identidade dela. Tudo isso, sabe? Ele aborda nesse filme. E daí, esse filme foi pra diversas premiações. Até 2 meses depois que ele faleceu, a gente recebeu a notícia que o filme tava ganhando um prêmio lá na Finlândia.
a gente recebeu a notícia, como diversos outros trabalhos dele que ele fez e estavam recebendo premiações. E daí eu acho legal também pensar disso, que uma coisa que ele sempre falou pra mim, que as pessoas podem tirar tudo da gente, mas elas nunca vão poder tirar o que a gente aprende, o que a gente faz. Então, por mais que meu irmão não tava aqui fisicamente, o filme dele tava e tava Um legado, arrasando. cara. Sim. Tem muita coisa. Porque o que é curioso, assim, é como um filme criado pelo Guilherme, com 20 e poucos anos, foi premiado fora. Por quê? Porque ele abordou questões que são universais. Senão não teria Sim. entendido, né? Então, é importante. Nossa. Eita, nós, né? Cada coisa. Ganhou uma grande valorização. E eu fico muito feliz por isso. E até ele tava escrevendo um livro antes de ele falecer, que não foi concluído. Mas eu tenho muita vontade de quando eu ficar um pouco mais velha, aprender mais coisas, eu dar continuidade nesses trabalhos dele, que são muito importantes pra mim. Você já leu esse livro? Então, eu lembro que eu comecei a ler, só que eu não consegui. Entendi. Era sobre o quê? Só para. Ele falava sobre. Que eu não lembro tanto, mas era mais sobre causas sociais, assim, sabe? Como uma pessoa em tão pouco tempo pode causar tanto impacto, né? Então, eu gosto de imaginar, né, como eu falei no meu discurso no dia, que o Guilherme, por mais que muito novo, ele foi uma estrela cadente, né? Então, ele passou de maneira breve na Terra, só que foi de uma forma única. Então, até quando ele faleceu, diversas pessoas falavam pra mim que o que uma pessoa não fez em 100 anos, o meu irmão fez em 20 e poucos. Aí eu fico muito feliz por isso, que eu tenho muito orgulho dele. E eu acho que também ele sempre está do meu lado, né? Eu tenho uma visão, essa concepção. É uma visão mais da sua geração, mais moderna. Eu acho também, eu acho várias coisas. Eu acho que a gente não morre de verdade. Acho só que a gente transcende. É verdade. Sim. Ai, se o que eu penso morrer, eu tô ferrada. Porque tá tudo aqui. Você também acha, Luquinha? Que a gente é uma alma? O que você acha disso? Porque você viveu o negócio. Então, eu mudei minha concepção por diversas coisas. Eu acho que uma delas foi a morte, que pra mim não é um fim de ciclo, é um começo. E eu gosto de pensar, né, como metáforas de tipo um livro que tá acabando um capítulo e tá assim, iniciando outro. Eu acho que é uma fala que eu não vou lembrar de quem agora, que é a questão de tipo, ninguém morre até que pelo menos uma pessoa tenha lembrado, ainda tenha a memória. E eu acho legal também falar sobre as obras, né? Que principalmente a arte, ela nunca morre, ela tá viva. Que é o que diz muito sobre meu irmão. Acredito também. Porque você pode passar por essa vida, durar 98 anos e não ter feito nada. Sim. Né? Quanto que a gente vê? Estou olhando aqui. E... e o que você diria para famílias que passam por situações parecidas com o que você e sua família passaram? Uma pergunta difícil. Mas eu acho que o que mais me ajudou é enxergar que tudo que a gente viveu sempre vai estar comigo. Então, todos os ensinamentos dele sempre vão estar comigo, mas de uma forma diferente, sabe? Então, eu acho legal pensar que ele tá com você, a pessoa que faleceu tá com você, mas de uma maneira diferente, sabe?
dessa questão. E eu acho legal também pensar o que você faria que deixaria essa pessoa feliz, deixaria essa pessoa orgulhosa, sabe? E eu acho que a gente nunca pode parar, por mais que seja difícil. Até quando meu avô faleceu, meus avós faleceram, eu tinha ele do meu lado. E daí ele falava que a gente não podia parar, né? Que por mais que era uma dor, a gente não podia parar. E a gente tinha que estar ao lado das pessoas que a gente ama, dando apoio e fazendo toda essa questão, sabe? Que eu acho que o mundo precisa. Sim. Qual é o aniversário dele? É em abril, Mês que vem. né? Que dia que é? Se eu não me engano, é dia 7. Nossa, ele me mataria se ele estivesse aqui. Não. Em abril. O cérebro fez isso com a gente mesmo. Olha, Luquinha, como que a gente está de tempo? 1h10. Eu tenho 2 últimas perguntas. Daí, se eu não falei alguma coisa que você queira falar, você me fala. Uhum. Se você pudesse mandar uma mensagem para o Guilherme hoje, eu acho que ele está do teu lado o tempo inteiro. Mas essa pergunta é mais uma transcender. Eu acho que eu diria que eu estou seguindo o legado dele, que eu espero que ele esteja orgulhoso de mim, porque eu sempre vou ter muito orgulho dele e que eu sempre vou estar aqui por ele e que é isso. Eu acho que eu tô seguindo um trabalho dele que nunca vai morrer, sempre vai estar comigo. E que tudo que a gente viveu sempre vai estar em mim, sabe? Então, que eu tenho muito orgulho dele. E que eu não mudaria nada nele. Eu não mudaria nada. E de tudo que a gente viveu, eu acho que nada eu não mudaria nele. Porque ele é incrível, eu amo ele do jeito que ele é. E é isso. E quais são os seus planos para o futuro, Olivia? Você já pensa o que você vai estudar, o que você vai fazer? Então, eu fico muito ansiosa por isso. Mas eu penso sim, eu tenho diversos planos. Eu penso em desenvolver diversos trabalhos no Interact que eu tô no momento. E após a escola, após, né, esse encerramento de ciclo, eu quero muito fazer faculdade em São Paulo também. E eu penso em diversas faculdades, assim, cursos, no caso, mas eu penso em políticas sociais, também publicidade e propaganda. Pra mim, mas eu ainda não me encontrei, assim, totalmente, sabe? É que até lá eu vou me conhecer melhor, mas eu quero uma faculdade que dê pra mim ajudar as pessoas, dê pra mim continuar seguindo esse meu caminho, mas que tenha arte, que eu mais gosto. Mas eu tenho certeza. Né? Olivia, fale alguma coisa que você queira falar e que a Franzinha não te falou. Eu acho legal a gente ler uma frase do meu irmão, que é um dos textos dele, que é: o chão não pode parar de brilhar. Continua a brilhar cada vez mais ativista, mais engajado e renovado. A esperança de um mundo melhor. Essa frase foi feita quando meu irmão, ele tinha se curado do primeiro câncer que ele teve, de um linfoma no pericárdio. E por mais que ele estava vivendo uma luta interna, que eu acho que o câncer significa isso, é uma luta interna, ele estava sempre engajado em ajudar as pessoas em um momento tão difícil, sabe? Que não tem palavras para descrever a dor que ele estava sentindo, tanto física quanto psicológica, e tudo isso que ele estava vivendo, toda essa dor, essa angústia. E por mais que tudo isso, ele sempre estava feliz, ele sempre estava feliz, né? ele sempre estava transcendendo, emantando essa energia positiva para os outros. Até teve um ocorrido infeliz, né? Mas acho legal comentar, que é que uma pessoa falou assim pra ele. Ele tava no carnaval,
que ele amava. E daí, até que uma das nossas tradições, né, que eu segui esse carnaval, foi o vermelho e branco, que eu adoro, eu amo. E a gente sempre foi junto, desde pequenininho ele me levava. E que essa pessoa chegou pra ele e falou assim, por que você tá feliz? Você tá com câncer. Ah! Por que você tá feliz? Porque, como você tá feliz? Você tá doente. E daí, né, foi uma ocasião totalmente desnecessária, né? Mas que mostra quanto o meu irmão não era desse mundo, era incrível. E Não, eu quanto esse espírito de porco falou essa besteira. Ai, que... Gente, tem... Ai, E daí, ele fala, né, que ele tava feliz de estar aproveitando aquele momento, de estar com quem ele mais ama e de estar seguindo até os seus últimos dias o que ele acredita e o que ele quer pro mundo, sabe? Então, eu acho muito tá legal feliz, falar porque sobre isso. quem é feliz, isso que eu falo. Quem é feliz, quem tem uma coisa boa dentro, passa qualquer coisa, gente. Viu? Então, isso vem muito do seu autoconhecimento que você não tem. Né? A pessoa está feliz porque ela sabe o que ela é. Ela é dona dele. Ele era dona... Ai, não sei. Ai, tô com raiva. Mas não é para ficar com raiva. Não, é porque assim... Você não tem direito de ficar feliz nem quando você está no seu pior momento. Isso que machuca as pessoas. Mas como? Eu com tudo não consigo ser plena. Bom, abstrai. Ele nem ligou, ele ficou puto, acho, né? Eu acho que é legal a gente falar também do apoio, que a minha família é incrível, então ele teve o total apoio de todo mundo. E por mais que a minha família lide de uma forma diferente, né? Porque foi, né, uma ocasião horrível, mas, né? Vai fazer o quê, né? E é isso. Seus pais estão bem? Então. É. Que coisa. Eu acho que esse menino marcou a vida de muita gente. Sim. Eu acho que vai demorar muito tempo para ter outro do mesmo nível. Eu acho que está segurando a onda aí dessa história toda que ele deixou para vocês, né? Que é muita coisa, muito forte. É um caminho muito... Que nem a gente estava falando antes de começar. As pessoas não refletem sobre isso. Infelizmente, porque se refletissem, não teria tanto preconceito, não teria tanta desigualdade, tanto... Né? Enfim, tudo que a gente sabe que existe. Ele marcou a vida de muitas pessoas, né? É imprescindível, né? E eu acho legal falar também que eu acredito muito em outras vidas, eu acredito... Tenho minhas crenças. E daí, quando ele faleceu, eu tive diversos sonhos com ele. Então, pra mim, ele nunca realmente morreu. Ele sempre esteve ao meu lado. Então, eu tinha diversos sonhos de eu estar conversando com ele, de eu ir dormir e eu ter flashbacks de eu sentada, assim, aqui conversando com ele. E até de uns, assim, que mais me marcou. Foi um dia que eu fui dormir. E daí, em um desses sonhos, eu tive como que se eu tivesse saído, assim, de mim mesma. E daí, eu comecei a caminhar, assim, no corredor de casa, só que tava diferente. Tava como se fosse o centro cultural mesmo, sabe? Só que não tinha ainda sido nomeado com o nome dele. E daí, eu tive esse sonho de eu estar caminhando, assim, no corredor de casa e tá igual o centro cultural. Só que tava diferente. Porque... Parece como tá hoje, sabe? Mas antes, quando eu sonhei com isso, eu tava reformando ainda, sabe? A gente não tinha essa notícia que seria nomeada com o nome dele. E daí, tinha vários quadros dele, e eu vi, assim... E até que veio uma luz. Nos meus sonhos, ele sempre aparecia com uma luz, e daí...
veio uma luz assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente tá aqui, eu devia estar de pijama, então acho que parecia uma apresentação. E daí até veio uma amiga do meu outro irmão e falava pra mim focar nessa luz, e quando eu foquei assim, o meu irmão apareceu do meu lado. E daí, nisso, foi como se já era costume eu conversar com ele assim, e eu tava dormindo. E daí eu comecei a conversar com ele assim, nesse nosso caminhar por minha casa, baixa posição. E daí a gente começou a caminhar e do nada veio uma luz, assim, sabe? E daí a gente foi caminhando e veio uma luz, assim, como se a gente caminhasse em direção à luz. E daí nisso a gente eu tive meio que uma regressão de vidas. Então, no que eu tava aqui, eu tava como eu sou hoje, eu tava nesse século. Do nada eu tava em outro lugar que eu nunca vi antes. Era como se fosse da Idade Média, uma coisa medieval, assim. E era um cenário totalmente diferente. E por mais que eu não tinha esse corpo, o meu irmão, a gente não era quem a gente é, mas a gente sentia a energia um do outro, sabe? Eu sei que eu era eu e ele era ele, só que essa coisa física era diferente. E daí a gente começava a correr, essa mesma energia de sempre, sabe? Então eu tive diversas regressões, assim, sabe? Então, na verdade, era muito terapêutico pra mim, era reconfortante eu ter esses sonhos, porque parecia que ele nunca foi embora, que realmente ele não foi, porque tudo que ele me ensinou, tudo que ele deixou, seu legado, sempre vai estar vivo. E daí eu tinha esses sonhos, essas regressões, assim, que era sempre uma confirmação de que eu tô indo no caminho certo. E sempre que eu tava ansiosa com alguma coisa, até no prêmio dos direitos humanos, que eu tava muito estressada, com medo de não dar certo, ele sempre vinha me dar um abraço nos meus sonhos e falava que tinha orgulho de mim, que tava tudo bem. E então me deixava muito feliz esses sonhos, que eu tô no caminho certo, tá tudo bem. E ele também tá bem, sabe? Então, era muito bom isso. Meu bem. Ei, isso é. Isso é ligação pelo amor, né, cara? É muito forte. É muito, muito bonito essa presença dele, né? Até hoje, né? Acho que é além da vida mesmo, Sim. né? Eu que acredito muito nessas coisas, eu imagino que a gente tem uma conexão de outras vidas. E, né? É, nessa foi o tempo que tinha para causar impacto em Sim. você e tudo. Eu quero agradecer a sua presença. É uma história linda do seu irmão. A gente não pode, não sei, falar de forma triste como é, né? A não presença física, porque eu acho que seria, apesar de ser triste, não queria dar esse lado, mas assim, preservar a memória dele e o quanto ele é importante, e para as pessoas de socorro e quem estiver escutando na Europa, no Brasil, para saberem do porquê desse personagem, que é Guilherme Franco, do Centro Cultural, do Prêmio de Direitos Humanos, o rapazinho que motivou tudo isso, que dançou balé, que escutou besteira quando estava doente. Eu desejo só o melhor para vocês, Olivia, porque eu não preparei o final, vou chorar. Parabéns, parabéns, continue, persista. Pode Fran vai estar sempre aqui para qualquer evento, o que você for fazer, você me dá um toque, fala, Fran, deixa eu divulgar, pode me chamar, tá bom? Parabéns, cara.
Parabéns! Muito obrigada, eu que agradeço dessa oportunidade de estar aqui. Te admiro muito também. Ah, imagina, a gente só faz pouquinho. Tamo junto. Tenha um bom ano. O ano começa depois do carnaval, É. né? Finalmente começou, mas ao mesmo tempo é triste, né? Carnaval dura Qual- muito pouco. Qual o próximo evento do Interact? Evento. Ação? Ação, a gente vai fazer um pedágio solidário para um menininho que tem câncer. E eu acho que esse é o próximo evento. E também a gente vai fazer uma tarde de sobremesas, que logo logo a gente vai divulgar a data, que é para arrecadar fundos para o nosso caixa, para a gente continuar os nossos projetos. Tá ótimo. Então sigam a página do Interact, acompanhem, ajudem, colaborem. Olha o que essa meninada faz, né? São mais. Tem mais cabeça que nós. Obrigada, Luquinha. Obrigada, Olivia. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran, no YouTube brilha. Pode Fran, dos melhores momentos.